Estamos falando do monte da sociedade, um monte de influência chamado família. Porque a primeira influência que nós recebemos antes de sermos inseridos em sociedade como indivíduos é da nossa família. Eu nem comentei isso, que é um aspecto muito importante no começo da primeira aula do Monte da Família. A influência da família é tão forte em você que você vai manifestar na sua vida. Hoje eu manifesto o resultado da influência que eu recebi na minha infância. Muitas pessoas, a rejeição, eu acho que ela é o maior trunfo, o espírito de rejeição. Por quê? A rejeição, ela causa é o maior trunfo do diabo. Porque ela causa insegurança, ela causa distorção na minha identidade. A fala da rejeição por qualquer motivo me dá uma sensação de não pertencimento. Eu sempre me sinto inadequado e não aceito. O que acontece com isso? Eu vou ter sempre problema para me expressar, me comunicar. Eu vou ter problemas até para diagnosticar o que eu gosto e o que eu não gosto. Por quê? A rejeição causa uma bagunça. Não só a rejeição, muitos filhos são rejeitados por tabela, como? Quando os pais são retirados de dentro de casa, não são eles que educam os seus filhos. É o monte da educação, é o monte da religião. Durante a semana, seus filhos estão na escola. Quando eles chegam, eles têm que fazer mais deveres de casa. Você está cansado demais para ter relacionamento com os seus filhos. Então, o sistema capitalista que te tirou do seio familiar como pai e mãe, e o sistema religioso que também te tira, estou falando do sistema, não da igreja orgânica de Cristo, estou falando do sistema. Os seus afazeres ministeriais te tiram de dentro de casa, você não consegue ser mãe, você não consegue ser esposa, e nós precisamos reaver tudo isso para trazer um equilíbrio em nossas vidas. Sim, estamos em sociedade, vivemos em sociedade, temos um propósito potencial que carregamos e devemos viver este propósito, mas a família, ela foi instituída por Deus e ela deve ser olhada com carinho. E talvez você sofreu no monte da família pela figura paterna, que Satanás, ele sempre está de olho nas figuras de liderança. E por meio da figura paterna, você sofreu essa rejeição, e materna também, essa rejeição por tabela, que é o sistema capitalista, tirando os seus pais de casa. Eles vão atrás de um futuro melhor para você, mas eles não sabem o vazio que foi promovido no seu coração por você sentir saudade deles, por você sentir necessidade deles como referência. E aí no final de semana, para aqueles que são cristãos, passa-se o final de semana ou as noites dentro do sistema do altar, do monte da religião. E aí ou você está no monte, ou seus filhos estão no monte da educação, ou seus filhos estão no monte da religião, ou estão no monte do entretenimento, das mídias, mas eles nunca estão nas suas mãos. Eles nunca estão na sua mesa, e os seus filhos sofrem profunda rejeição e não têm a referência daqueles que deveriam ser o fundamento, a fonte de sabedoria, o conhecimento passado de pai para filho, o conselho recebido daqueles que são o primeiro contato com a autoridade. E falando em autoridade, os filhos crescem debaixo de uma opressão. Pais que passam já tantas gerações uns para os outros, pais que passam para os seus filhos que vão se tornando pais, e assim sucessivamente. O medo, a opressão por meio da falta de paciência, falta de amor, a ausência de amor que não receberam. Às vezes você, como pai, como mãe, foi rejeitado. E ao não saber lidar com a rejeição, o que você manifesta é a ausência de amor, indiferença, falta de paciência, ira, revolta.
Dentro de você existe uma revolta, uma ausência de amor que não foi preenchido, e na hora de manifestar isso, você não consegue dialogar, você não consegue conversar com seu filho. Às vezes você é mudo, você é passivo como pai, porque você sofreu muito abuso de autoridade. Então, para não replicar o abuso de autoridade, você pretende se calar, porque na tua memória não tem uma referência de diálogo, de conversa, de sabedoria. O abuso de autoridade cria verdadeiras marcas em quem sofreu esse abuso. A pessoa se sente, como já falamos, com medo, ela se sente inadequada, ela se sente desprotegida, também é um tipo de orfandade. Na vida adulta dela, ela vai ter muita dificuldade de se conectar com Deus ou acreditar que por algum acaso Deus poderia ser bom. A orfandade é o resultado da rejeição. O abuso de autoridade, ele é manifesto com abuso físico, seja por meio de surras, de correções. O abuso físico com pessoas que têm problemas com imoralidade sexual e tocam em seus filhos ou tocam em menores de maneira incorreta, estamos falando de sexualidade aqui. Ou abuso emocional, aquele que deturpa a imagem do outro com palavras de todo tipo. A criança, como falamos no começo deste curso, aquelas plantas que receberam palavras de rejeição, aquela água, a molécula da água que recebeu as palavras de rejeição, aos cientistas exporem elas, a palavras de rejeição, as moléculas da água estavam todas corrompidas. O que não acontece com o ser humano, que é um ser extremamente profundo, abstrato, cheio de pensamentos, é um universo, o ser humano é um universo de raciocínios, de conexões neurais, lógicas, que se misturam com emocionais e que determinam as nossas decisões, as nossas escolhas. Esses males referidos anteriormente, eles são a causa da gente viver numa sociedade tão corrupta. O que meninos e meninas são capazes de fazer por um pouquinho, por uma dose, por uma migalha de amor. E o amor do mundo, ele é corrompido. Então eles se sujeitam a abusos emocionais. Quantas mulheres não se sujeitam, entram em cativeiros de abusos emocionais porque elas estão procurando em algum homem o que elas não tiveram do próprio pai? Quantos meninos que não foram criados buscam numa mulher o amor da mãe e o mesmo acontece. O abuso ele pode acontecer da parte do homem ou da mulher, mas sabemos que Satanás gosta de ir na raiz das autoridades. Ele vai na raiz de cada monte. E como que ele consegue atingir mais pessoas? Quando ele macula a mente e deturpa o coração de alguém que é uma referência, uma autoridade e deveria exercer governo em alguma escala, em algum monte da sociedade. Então, a quantidade de jovens prostituídos que são dependentes químicos, dependentes emocionais, participam de relacionamentos abusivos, precisam de entorpecentes para esquecer do que viveram ou para ter o prazer que nunca tiveram e vivem um estilo de vida insatisfeito, cheios de vazios, lacunas, escombros emocionais. E para se sentirem aceitas, quantas pessoas não estão no trabalho escravo e acham aquilo o melhor trabalho de todo o mundo? Porque aquele trabalho dá um mínimo de dignidade. Um pequeno salário parece que é um pequeno afeto que ela nunca recebeu. Ou um obrigado, qualquer coisa que traga o mínimo de resultado para essa pessoa, ela não se valoriza. Então ela se desrespeita. Vamos falar sobre desrespeito.
Pessoas rebeldes, pessoas que estão cheias de rebelião dentro de si, a gente não consegue controlar a revolta que a gente carrega por causa das nossas insatisfações, principalmente as emocionais, porque o sistema emocional ele é muito abstrato. A rebeldia, ela vem de uma revolta gerada dentro de uma pessoa por causa dessa quantidade de ausências e de máculas causadas. E tudo isso eu estou falando dentro do monte da família, começa na família, estou falando de dentro de casa, estou falando do seio da sua casa. E essas máculas geram um desrespeito mútuo. E ali dentro de casa, jovens aprendem a desonrar pai e mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Jovens desonram pai e mãe. Pais desonram seus filhos, não consideram seus filhos como indivíduos, não educam eles entendendo que eles também têm sentimentos, que eles também têm necessidades. E o desrespeito mútuo começa, uma revolta contra autoridades e o abuso da autoridade. As tradições também falando, independente do que você vai me dizer, por exemplo, num caso de uma família, independente do que você vai me dizer, a minha resposta é não, porque hoje eu estou de mau humor. Isso é abuso de autoridade. É não considerar a fala do outro, é ignorar completamente o outro. Qual é uma das manifestações das pessoas rejeitadas? A ofensa. E a ofensa, ela causa a ausência de perdão. A ofensa é o que vai te provar na área do perdão. E a ofensa, ela tira muitas pessoas do caminho que leva para o céu. E eu gostaria que você pensasse com carinho. Nós não estamos estudando ainda a redenção das áreas de todos os montes. Nós estamos estudando como Satanás deteriora e como ele coloca os sentimentos dele dentro de cada família e como ele trabalha dentro de cada monte de influência. E o monte da família você viu que é a área emocional. É a área emocional, o foco é macular o teu coração, a tua mente, os teus pensamentos, o teu ser. O divórcio, a ausência de pai, da figura de pai ou mãe, sempre vai trazer uma deturpação dentro da mente de jovens. A ofensa, ela pode causar profunda tristeza e incompreensão em pessoas. E aquela mácula ali fica guardada. A maioria das partes das famílias sem estrutura, elas são resultados de todo essa miscelânea, esse emaranhado que nós falamos até aqui. O divórcio são indivíduos incompletos, incapazes de manifestarem amor e respeito um pelo outro. Agora, jovens que crescem numa família sem a figura do pai ou da mãe, como eles vão reproduzir uma figura que eles não assistiram? Como eu sei, como eu vou escolher como mulher um homem maduro e bom se eu nunca tive o exemplo de um homem maduro, bom, conselheiro, protetor, provedor? E eu, como mulher, como você, uma referência, como você, uma mulher que cuida da minha família, se a minha mãe nunca cuidou da minha família? A mesma coisa, a ausência masculina. Como um homem vai reprisar a postura correta de um homem se ele não teve um pai presente que manifestasse os aspectos que se esperam ou que deveriam estar num pai? Pense nisso. Espero que este conteúdo tenha abençoado a sua vida. Agora eles estão sendo liberados em novos dias da semana, toda terça, quinta e domingo, porque em breve teremos nova programação.
Você pode transformá-los em verdadeiras devocionais e reflexões. Sim, as aulas sobre identidade espiritual. Você também pode compartilhá-las com seus grupos de estudo, com seus grupos da igreja. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe e deixe seu comentário, pois ele é importante para nós e faz com que o YouTube compartilhe com mais pessoas. Aproveite e visite o nosso canal. Nele você vai achar testemunhos e pregações da Palavra de Deus. Eu quero aproveitar e falar para você deste livro que Deus me inspirou a escrever, o Guia Prático para Mulheres Sendo Transformada por Deus em uma Mulher Notável. Um guia para você ser transformada pelo Espírito Santo. Além de abordar vários assuntos do universo feminino, este guia conta com conteúdo bíblico em cada capítulo, questionários para autoconhecimento e declarações poderosas em forma de orações pessoais para a cura da alma e desenvolvimento pessoal. Você pode adquiri-lo na forma física ou digital pelo QR Code que aparece na sua tela ou pelo link da Amazon na descrição deste vídeo. Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.